Fala aí pessoal, no nosso último vídeo nós falamos um pouco da GTX 1080, as tecnologias dela, o 4K, os 60 FPS que o pessoal tanto deseja, e hoje nós vamos fazer um vídeo com maior abrangência, explicando um pouquinho dos fenômenos que estão relacionados com isso daí. Mas tem uma coisa pessoal, as placas mais fortes da atualidade, que são a 980 Ti, a Titan X e a Fury X, elas também não rodam 4K 60 FPS. É isso aí, se você olhar, ainda não foi lançada a 1080 e ninguém falou nada quanto a isso. A gente não viu em nenhuma caixa, e olha que nós já vimos muito, e mesmo no evento da NVIDIA que a gente foi, o pessoal da NVIDIA falando que a placa era preparada ou que ia arrebentar em 4K. Então, saiu uma placa com aí 25, 30% mais poder gráfico aí do que a 980 Ti. No mesmo preço que ela estava equivalente, e mesmo assim teve gente falando mal. Mas tem muita coisa envolvida nesse lance de 4K, 60 FPS, e nós vamos procurar passar de uma forma mais simples possível um conteúdo bastante técnico agora adiante. Mas por que a galera considera 60 FPS ideal? Será que é isso mesmo? Vamos lá. Dentro de um segundo acontecem vários eventos. Um deles que pode ocorrer é o microstuttering, que é quando um frame ele está abaixo do tempo ideal comparado à média dos outros. Então, dentro de um segundo, você vai notar um problema, ele não vai estar perfeito. Outra coisa que a gente gosta de considerar é o fato do frames por segundo mínimos. Vamos lá, quando o cara vai fazer uma tomada para fazer um review, alguma coisa, ele pega, vamos supor, o fraps, marca lá 90 segundos, 120 segundos, e nesses 90, 120 segundos, ele vai marcar o FPS médio. Aí ele utiliza esse termo, é utilizado no mundo inteiro, como principal comparativo. Mas não quer dizer que ele tenha a fluidez ou jogabilidade que a galera está falando. Então, nós vamos procurar mostrar agora aqui na lousa como é que funciona esse segundo e as coisas que podem acontecer. E também alguns fenômenos que depois vão levar a gente para o 4K e várias alternativas para que você pense e considere o que é bom e o que não é bom. Vamos lá. 60 FPS. Então, são 60 frames, cada frame vai ser em 1 dividido por 60, supondo que 16,67 é o tempo para processar cada frame. Então eu vou ter lá 1 segundo, onde vão caber aí 60 frames. Só que, vamos fazer uma coisa, para ter essa média de 16,7, vamos jogar 15 para baixo e 15 para cima, tá? Então eu vou ter metade dos frames correndo a 1,67 e metade dos frames a 31,67. É isso mesmo ou estou vacilando? Não, tá certo. Então o que acontece? Eu posso ter, dentro desse segundo, só dando um exemplo, é lógico que o negócio não vai funcionar mecanicamente assim, eu só estou querendo ilustrar para vocês. Então, eu vou ter assim, ultra rápidos, 30 frames aqui, ultra rápidos, e 30 frames aí com um processamento muito mais lento do que a gente queria, né? E por isso que eu digo que 1 segundo é um tempo muito longo, porque se a gente tirar a média disso daqui, eu vou ter a média de 16,67. que é a média que a gente precisa para 60 FPS. Se eu tiver o tamanho dessa barrinha de segundo aqui, a diferença de tempo muito grande, eu vou ter aquele fenômeno que se chama stuttering. Então, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente os fenômenos que acontecem com a placa de vídeo. Por isso que a gente fala que é um pouco subjetivo. Não é que a gente não quer os 60 frames por segundo, é que a gente quer eles de uma maneira ideal, com fluidez. Por isso que a gente falou, se eu estiver filmando lá o Pocoyo a 30 frames por segundo, numa ceninha bobinha dele, ou estiver numa cena absurdamente frenética aí, num monitor de 144 rolando no pau a 60 frames por segundo, de repente a sensação do Pocoyo é muito melhor. Por quê? Porque tem um cenário envolvido, tem um monte de coisas envolvidas num contexto que nós vamos passar para vocês agora. O que nós vamos ter envolvidos? A acuidade visual,
A acuidade visual é a capacidade de cada um. De repente, o meu olho é mais sensível. Eu não sei qual que é a sua sensibilidade para verificar, por exemplo, em 4K, a necessidade do filtro anti-serrilhamento, que é o anti-aliasing. De repente, o cara é mais sensível e, de repente, ele é menos. Então, isso é uma coisa pessoal. Assim como a quantidade de grana que o cara pode gastar para comprar a placa e achar que ele deve investir ou não naquilo. Outra coisa que é importante é a taxa de atualização no monitor. O que acontece? Hoje a gente já sabe que um monitor de 60 Hz é diferente de um de 120, e que é diferente de um de 144. Então, fatores externos que o cara fala, às vezes ele nem sabe o que tem por trás disso daí, que vai facilitar ou dificultar a jogabilidade, a fluidez, ou que o cara, a sensibilidade com que ele enxerga e joga aquele game. Outra coisa que afeta o desempenho da placa é o nível de detalhes, que está relacionado à complexidade da geometria dos modelos. Basicamente, se você tem no LoL, na qualidade 1000 polígonos desenhando um modelo, no médio você tem 5000 polígonos, você tem mais carga de trabalho para a GPU. E no Ultra, 12.000 polígonos, por exemplo. Se você aumentar muito o nível de detalhamento, terá uma imagem mais bonita, mas irá requerer muito mais trabalho da GPU. Isso que nós estamos falando tem a ver com o quê? Com a qualidade da imagem, que ela pode ser a qualidade do ambiente ou a qualidade da textura. A qualidade do ambiente, nós falamos aqui sobre os polígonos. E a qualidade da textura seria a resolução, que a galera causa bastante confusão aí. 1080p, 4K, etc, etc. A GPU vai ter que montar a imagem de qualquer jeito. Se a resolução for maior ou menor, ela vai ter que fazer esse serviço. Então nós vamos ter mais carga para a GPU. A qualidade das texturas muda a forma com que elas serão utilizadas. Então, por exemplo, uma imagem no LoL tem muito menos componentes do que uma imagem no Ultra. Consequentemente, ela vai ocupar muito menos espaço na memória. Então, nessa situação, nós vamos ter uma necessidade bem maior de memória. Mas tem um lance que vai ocupar muito trabalho da GPU e da memória, que é o AA, o anti-aliasing, que é o filtro anti-serrilhamento. O anti-aliasing vai colocar lá 2, 4 ou 8 pixels de cores intermediárias, que nem nós estamos fazendo aqui agora, ó. 3, 4, um anti-aliasing 4x, vai. Então, isso aqui que está acontecendo, numa imagem complexa, ele praticamente suaviza a imagem. Só que você já imaginou 8.3 megapixels numa tela de 4K? O trabalho que isso aqui vai dar para uma placa de vídeo? Por isso que a gente fala que o 4K é uma resolução muito alta e o anti-aliasing, além de ele ser um pouco sem uso, é lógico que alguma coisa ele vai fazer, mas além de ele ser dispensável, ele vai exigir uma carga muito alta, tanto para a memória quanto para a GPU. Se eu aumentar a resolução, eu vou ter mais pixels. Então o frame buffer dentro da memória de vídeo vai ocupar mais espaço. Um frame buffer em 1080p ocupa 8 megas, mas eu preciso sempre de 2, porque ele é double buffering. Porque enquanto uma imagem tem um buffer na memória, que é a imagem que a gente está vendo na tela, tem um outro buffer, que é o que a GPU está usando para gerar a próxima imagem. Daí quando essa imagem fica pronta, ela troca. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho 1080p sem anti-aliasing, tenho 8 megas por buffer. Então eu tenho 2 buffers, são 16 megas. Uma placa de 4 GB, vamos supor uma GTX 970, 16 megas não é nada. Mas aí eu habilito o anti-aliasing em 4x, um exemplo. Aí cada buffer passa de 8 para 32 megas. Só que elas são double buffering. Então eu vou ter 64 megas utilizados. Daí eu mudo de 1080p para 4K. Então eu mudo de 64 para 256 MB. Então são 256 megas só de frame buffer. Então eu vou ter o frame buffer que usa muito mais espaço e uma GPU que tem que trabalhar muito mais para gerar 4 vezes mais a quantidade de pixels.
Aí o pessoal começa a entender por que é tão difícil rodar 4K e por que ainda nenhuma placa foi publicada como completamente preparada para 4K. Isso pode ser comprovado aí na sua máquina. Você pega, abre o Afterburner e ativa o anti-aliasing. Você vai ver que os frame rates vão cair bastante e a carga na memória vai subir. O stuttering é essa travadinha que vocês estão vendo aí. A placa não consegue terminar o quadro em tempo e o monitor vai repetir a cena que está na tela. Mas ele vai precisar de mais um tempo para terminar a imagem. Só que essa imagem só vai aparecer na atualização seguinte, por isso que você vê essa engasgadinha. Isso acontece em SLI, placa poderosa, placa simples, é um fenômeno muito comum. Para fazer uma avaliação perfeita do microstuttering, a gente precisa de um teste de FCAT. Ele vai capturar a imagem do jogo e passar esse vídeo dentro de um software, que vai analisar o tempo de cada frame. Isso tem um overlay que vai determinar o tamanho de cada fatia de cada quadro. Isso daí vai capturar um quadro, capturar outro, e de acordo com o tamanho de cada quadro pelo aquele tempo, e também pintando uma barrinha na lateral de cada quadro, nós vamos saber quantos milissegundos demorou cada quadro. E a gente pode ver, se houver distâncias muito grandes, vão ser as cenas que a gente vai ter o microstuttering. Outra ocorrência bastante comum é o tearing, a famosa quebra de imagem. Podemos ver que a placa não está respeitando a atualização do monitor. Ela faz a troca da imagem quando ainda está sendo escrita. Por isso que a gente vê um pedaço da imagem e outro do quadro seguinte. Fica essa imagem cortada, que nem a gente está vendo nesse vídeo. A gente pode chegar para vocês e falar assim, não, a placa não foi feita para 4K, ainda não existe placa para 4K. Mas é isso mesmo? Ou será que não existe placa para 4K para jogar jogos como, por exemplo, Assassin's Creed Unity, com o anti-aliasing acionado e com tudo que é filtro no máximo, etc. Então, na verdade, você pode jogar games em 4K, mas vão ter que ser games mais leves ou você vai ter que selecionar um pouco mais leve a sua condição de jogo. Isso faz com que seja um NVIDIA feio aí, o lançamento dela? Não pelo que nós falamos no começo. Ela não foi uma placa destinada para isso. O destino principal da indústria atualmente é o VR, a realidade virtual. Ela está bem voltada para a realidade virtual. Nós tivemos aí alguns avanços, foi o Ansel, né? Que a gente pode tirar foto, mexer o jogo, tudo. Para algumas pessoas vai ser útil, outras nem tanto, né? O som dela está aprimorado, né? O som dela, em vez de ele vir simplesmente do objeto, ele simula, né, o vidro quebrado, ele bater num tapete, alguma coisa, ele vai fazer um som mais multidirecional, voltado também para a realidade virtual. A gente tem o campo de visão dela, esse eu achei um lance bastante legal, quando nós temos 3 monitores, né, que ele não forma aquela quebra. E tecnologias até que para a gente são mais importantes, por exemplo, o fato de ela consumir menos, um chip melhor, ela trabalhar com uma frequência, uma elasticidade maior e tudo. O que a gente acha um pouco estranho é o fato das pessoas não terem feito esse alarde todo de 4K com a 980 Ti. Sendo que essa placa ela está saindo aí, vamos desconsiderar a Founders Edition, porque para a gente ela não muda muito, apesar da NVIDIA falar lá que tem componentes diferentes e tal, ela ser bonita para um cooler de referência e tudo mais, e beleza é uma coisa pessoal também, ela não muda muito em termos de projeto. O preço recomendado pela NVIDIA é $599, que é o preço mais ou menos que a 980 Ti estava saindo, né? Bem mais barato até do que a Titan, que é mais cara. Então, a gente não entende por que teve tanta gente que falou, pô, porque a placa de 4K que é um fracasso, que esse tipo de coisa. Sendo que a gente não viu em nenhuma caixa, a gente não viu na NVIDIA, a gente não está na página da NVIDIA que a placa é preparada para 4K. Como nós pudemos mostrar, o 4K é muito pesado, é um trabalho muito, como é que eu podia dizer, hardcore para placa de vídeo. Então, é muito difícil ainda que uma placa faça isso. Talvez você possa jogar em 2K ou, como eu falei, jogar jogos mais leves e de uma maneira mais simples. Por último, ficou faltando falar sobre a temperatura dessa placa. Tem gente falando que ela é muito quente.
Mas você pode ajustar isso daí mudando a rotação do fan no perfil do software. Aí você vai ter uma temperatura melhor em troca de uns decibéis a mais. Nós não consideramos isso como um defeito, porque faz parte do projeto da placa e é controlado pelo boost dela. E aí, Ronaldo, essa 1080 realmente vale a pena? Então, depende das condições da pessoa e do quanto ele quer ter uma placa dessa, do quanto ele pode gastar. O que não vale a pena é o cara ter uma placa legal e queimar no mercado para comprar uma placa melhor. Quem vai comprar uma placa dessa e gastar 4 mil em uma placa que não roda 4K é muito fácil de falar. O mesmo usuário que comprou uma AMD poderosa, que comprou uma 980 Ti e por aí vai. O que precisa é aprender a respeitar as pessoas e saber que cada um tem uma condição e uma vontade. E não precisa brigar por causa disso, como a gente tem visto. A gente procurou trazer para vocês um material um pouco mais abrangente sobre esse lance de filtros, o porquê que o 4K é tão pesado e da maneira mais simples, mais sucinta possível. É isso aí. Até a próxima!